Olá, mulherada, tudo bem? O, o vídeo de hoje eu vou falar sobre debate, mulheres em debate. Aqui, Priscila Garcia, de Mulher para Mulheres. Então eu não podia deixar de falar sobre isso. Na realidade, assim, ó, claro que toda vez que a gente pensa assim, ó, falando em debate, tu vai falar em política. Não necessariamente, não é esse o foco falar em política. Mas uma coisa que eu quero falar aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção sobre o debate político dos presidenciáveis da Rede Globo, agora quinta-feira, que eu assisti na íntegra, né, ao vivo, e das outras emissoras eu não assisti ao vivo. Eu assisti no YouTube, eu busquei depois, porque eu fiquei curiosa com algumas chamadas que eu vi, o pessoal publicava no Instagram, em outros meios, até na propaganda eleitoral dos próprios candidatos, alguns trechos, e que me chamaram bastante atenção, e eu busquei para ver, para assistir. Agora, esse último debate, eu assisti todo e me diverti muito. Eu acho que eu nunca ri tanto e nunca pensei que eu iria rir tanto num debate. Engraçado porque não deveria ser assim, porque não seria um momento para rir, né? Mas eu acho que acabou sendo a reação da maioria das pessoas que assistiram. Mas o que eu quero colocar em questão, assim, ó, nesse debate haviam duas mulheres participando, né? A Soraya e a Simone. Então é isso assim que eu quero falar, que me chamou bastante atenção. Ai, tô bem mal, vou me acomodar melhor aqui diante da câmera. A atuação dessas duas mulheres me chamaram muita atenção. Eu acho que foi elogiável o comportamento delas. E eu começou a me chamar a atenção um dia que eu vi um trechinho do debate em que a Soraya dizia para um candidato: não cutuca a onça com a sua vara curta. Foi muito engraçado até a cara, a reação desse candidato, né? Para ela, que ele ficou sem resposta. Mas assim, eu fico pensando assim, ó, em vários momentos, essas mulheres foram, outros candidatos homens, tentaram manipular aquele momento da pergunta que era direcionada, que seria para ser direcionada para elas, para atingir um outro candidato. Então eles faziam uma pergunta indireta, né? Tentando até comprar a opinião dela sobre aquele assunto para, né, para poder atingir o outro candidato que ele considerava o mais forte. E desconsiderando ela como candidata, né? Então, assim, foi muita coisa assim que me chamou a atenção. Um momento assim, ó, em que a Soraya enfrentou um oponente dela, que ele acusou ela dela ter se elegido em cima da candidatura dele, né? Que ela era mal agradecida. E até eu tinha, assim, os meus preconceitos em relação a ela, porque eu também, até por um momento, eu pensei dela por uma questão assim que a gente meio que generaliza, né? Aquele candidato que tá mais forte, todo mundo vai lá né, e se encosta nele para poder se eleger, né? Tanto que eu tenho visto aí coligações que, que não estão abrangendo certos partidos políticos. E aí eu vejo candidatos aqui do Rio Grande do Sul que o partido dele não está ligado a esse candidato, mas ele está tentando se eleger usando a imagem desse candidato. E eu acho bem errado isso. E para mim,
naquele momento, era esse o pensamento, assim, que eu tinha, esse primeiro pensamento que eu tinha sobre a Soraya. E em alguns momentos ali da campanha dela, ela se declarou que se sentiu enganada. Eu hoje até posso dizer assim que eu começo a acreditar nela, que ela realmente acreditava naquela ideia, que ela não era uma oportunista. E não foi. E, e assim, então assim, eu acho assim que a postura dela foi elogiável. Se mostrou uma mulher forte, por mais que ela tivesse assim, ó, tá pequenininha, tá abaixo de todos na pesquisa, né? Aquilo ali não foi um problema para ela, ela não se sentiu menor naquele debate, na hora de debater e ir cara a cara contra os outros candidatos mais fortes. Outra que me chamou bastante atenção foi a Simone. Houve esse momento também, que um candidato tentou usar o momento da pergunta que queria fazer para ela para atingir outro candidato. E ela já começou respondendo que era uma vergonha aquilo ali, que o debate era um momento para os políticos discutirem os problemas do país, né? E não ficar tentando alfinetar outros candidatos. Era um momento para mostrar as propostas. E aí ela disse: o senhor fez essa pergunta para mim por quê? Por que não faz para ele? Ele queria atingir o outro candidato. Por que o senhor não faz para ele? O senhor não faz porque o senhor é um covarde e não tem coragem de encarar. E eu acho que também no fundo, ela teve esse sentimento assim, ó, tá me usando para tentar atingir o outro, né? Usou o nome lá da vice, da candidata a vice-presidente dela, para fazer todo aquele enredo. E realmente, assim, ó, a questão em si não tem nada a ver com o momento. Não tinha nada a ver com o momento. É como ela disse, aqui é o momento para a gente discutir propostas, discutir os problemas do Brasil, apresentar, colocar o eleitor no meio do debate, né? E não ficar disputando aqui quem é o pior, que acabou a coisa descambando assim para esse lado. E que acaba sendo um pouco normal, o debate político tem muito disso. Os candidatos usam essa estratégia de tentar desestabilizar emocionalmente os candidatos, né? Para que eles percam o controle e o crédito com o eleitor, né? Mas, e até foi um momento que eu ri muito, porque naquela discussão ali e tal, e bate para cá, até que chegou o momento que elas tiveram que fazer perguntas uma para outra. E aí foi a candidata Simone para a Soraya. Quando ela colocou frente a frente, ela disse: candidata Bolsonaro. Daí aquilo foi uma risada. Eu não acredito. E aí, no meio, no finalzinho assim da palavra, ela se corrigiu. Me desculpa, com todo respeito e carinho que eu tenho por você aqui, me desculpa. Foi uma cena engraçada. Mas para vocês verem assim, ó, que mesmo elas, as duas ali como adversárias, elas mostraram maior respeito uma pela outra naquele momento, né? Foi muito, eu acho que foi muito legal. Acho também sobre, voltando à questão assim, falando da Soraya, onde ela discutiu com o candidato que, segundo a mídia está divulgando, que ele usava a imagem de um padre, né, para se eleger, e segundo a Igreja Católica já fez várias declarações que ele não é padre, que ele não pertence à igreja, que ele não tem qualquer vínculo. Bom, enfim, é a ideia assim, ó, que eu sempre tive, assim, que eu penso que religião e política não se misturam. Eu até vi uma entrevista
num canal aqui do YouTube, Meteoro Brasil, com a Marina Silva, ela falando sobre isso. Bom, todo mundo sabe que a Marina Silva ela é evangélica. Mas por que a gente sabe? Não é porque ela vai e ela prega nas suas campanhas políticas. A gente reconhece pela imagem, pela postura dela, pela vestimenta, algumas igrejas evangélicas não, mas outras assim, as mulheres normalmente não usam maquiagem, joias, né? Andam de saia sempre. Acho que é mais ou menos essa linha aí que ela segue, e a gente identifica ela como uma mulher evangélica. Porém, eu nunca vi ela usar a religião para fazer política. E nesse canal Meteoro Brasil, eu vi ela falando sobre isso, que ela acha muito triste as pessoas usarem a religião, né, para manipular as pessoas. E isso tá sendo cada vez mais frequente, né, o uso da religião para atrair os fiéis. Na verdade, as pessoas eles usam, os políticos estão usando da fé das pessoas, da esperança das pessoas, né? E como um degrau para eles subirem, né? Eles vão subindo. Cada fiel que eles conseguem trazer pro lado deles é um degrauzinho a mais que eles, né? Que eles subiram. Então, a Marina Silva fala isso, assim, da importância do Estado ser laico. É o único meio de preservar a religião, né? Porque esses políticos que usam a religião, eles vêm com esse discurso que é para preservar a religião, que é para preservar a crença, né? Mas o único jeito de realmente preservar politicamente é não envolver a religião na política. O Estado o Estado é laico e é muito importante que continue sendo por conta disso. É nesse momento em que as religiões têm a sua liberdade, né, de atuarem. Então, assim, ó, eu tenho, na realidade, assim, o que eu procurei trazer aqui nesse vídeo foi essa ideia de mostrar, assim, a minha admiração pelas mulheres que estão aí na luta. Eu tenho as minhas preferências políticas, todo mundo que me conhece sabe, né? E que não é isso que está em questão aqui, né? O partido político, o lado que eu defendo, o lado que eu gosto, não é o lado que elas estão. Mas eu tô aqui, ó, com profunda admiração pela postura dessas mulheres. Teve um momento em que a Simone disse assim, falaram muito sobre corrupção, a corrupção do PT, o mensalão, isso e aquilo. Quando chegou na vez dela, ela disse mesmo que era contra a corrupção, e sabe que aconteceu, que as coisas acontecem, e que aconteceu com a conivência do partido dela. Ela não se isentou também da culpa. Mas também não é porque era o partido dela que ela tenha participação no escândalo de corrupção. E eu achei isso aí muito importante dizer. Quando as pessoas dizem, tal partido é corrupto, é isso e aquilo. A corrupção não está no partido, não está no lado. A corrupção está na pessoa, está no caráter. Se um grupo de pessoas com desvio de caráter se juntam, naturalmente as coisas erradas irão acontecer. Né? E essa pessoa pode estar vivendo no mesmo ambiente que você e você ser uma pessoa honesta. Então, eu achei assim, ó, exemplar a postura dessas mulheres. Eu quero deixar aqui meus parabéns pela atuação de vocês. Eu
eu assim, ó, eu quero até bem assim, ó, eu não conheço o histórico político dessas mulheres, eu não acompanhei, elas não são do nosso estado, então a gente tem uma dificuldade maior em saber o histórico, né? Aí, a única coisa que a gente sabe é o que elas apresentam na televisão no horário político, né? No horário da campanha delas, naquelas chamadas, né? Mas realmente o histórico a gente não conhece. Mas elas ganharam a minha admiração. E, e que bom que viessem mais mulheres como elas, né? Que a gente pudesse no próximo debate, nas próximas eleições, poder presenciar mulheres assim, mulheres atuantes, com voz ativa e que não baixam a cabeça, né, diante das coisas erradas e nem da tentativa de manipulação, né? Não tô assim querendo generalizar, dizer assim, é dos homens, porque isso não foi a postura de todos os candidatos homens. Foi um ou dois ou três que nós percebemos esse comportamento, né? Então, a gente sabe que tem ali, nós temos políticos que têm muito respeito pelas mulheres. E respeito mesmo, que a gente nunca viu nenhuma imagem, nenhum vídeo, nada, em toda a sua trajetória política, eles desrespeitando uma mulher, né? Então, deixo aqui o meu abraço, o meu beijo a essas mulheres, né? A minha admiração e que elas sirvam de exemplo para outras mulheres também, mas lá na frente. Tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo e se você concorda com o que eu trouxe aqui para vocês, né? Curta e compartilhe com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Beijo.